Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal para não perder as próximas novidades dessa maravilhosa novela. Roberta pergunta a Renata se não teve notícias. Renata diz que ainda não. Constança decide ir à capela rezar. Roberta então pergunta a Renata como vai seu relacionamento com Jerônimo, pois não sabe se ele conseguiria continuar amando a filha de um assassino em série. Renata responde que Jerônimo sabe separar as coisas e entende que o que sua mãe fez não afeta a relação deles. Roberta torce para que assim seja e que Jerônimo não a cobre por isso no futuro. Renata conta que ela e Jerônimo estão tão bem que ele a pediu em casamento. Roberta finge felicidade. De repente, Augusto aparece do nada. Renata pergunta o que ele faz ali, já que havia pedido para ele não vir. Augusto responde que sabe disso, mas precisava vê-la para saber como estava. Roberta elogia a atitude de Augusto. Ele então diz a Renata que pode ser teimoso, mas se importa muito com o que acontece com ela. Nesse momento, Renata se lembra de quando Jerônimo lhe disse que Augusto era um assassino. Mesmo assim, ela agradece a Augusto, mas diz que não quer ter problemas com Jerônimo. Augusto responde que ela não terá, pois se certificou de ir até lá quando Jerônimo não estava no hospital. Em seguida, Augusto pergunta sobre Gonçalo. Roberta diz que ele será transferido para o quarto e que logo verão como ele reage. Renata afirma que tudo está indo bem. Roberta então revela que Renata está prestes a se casar novamente com Jerônimo. Augusto fica surpreso, mas esconde sua raiva por dentro. No entanto, está furioso. Renata explica que ela e Jerônimo retiraram a anulação eclesiástica, pois depois de esclarecerem tudo, decidiram continuar casados, tanto na igreja quanto pelo civil. Enquanto isso, Jerônimo diz a Regina que ele e Renata conversaram e que isso não será um impedimento para que fiquem juntos. Regina fica feliz por eles terem resolvido tudo. Ela relembra que quando soube que Roberto tinha outra filha, o que mais lhe doeu foi a mentira dele, o fato de ter ocultado a verdade. Regina afirma que se Roberto tivesse sido honesto com ela do jeito que Jerônimo está sendo com Renata, ela teria aceitado a filha dele e poderia até ter tentado ser como uma mãe para ela. Regina diz ainda que Renata será uma excelente mãe para esse bebê. De volta à conversa com Augusto, ele comenta que Renata está distante e fria com ele e que isso deve ter a ver com Jerônimo. Renata nega e diz que está apenas passando por momentos complicados, que não tem nada a ver com ele. Augusto então diz que mesmo que ela não acredite, deseja que ela seja feliz e se retira. Roberta, curiosa, pergunta a Renata a que Augusto estava se referindo. Renata responde que contará depois. Na fazenda, a enfermeira colhe sangue de Carina para exames de rotina. Manuela pergunta sobre Severino e Elsa responde que ele continua no hospital. Elsa também comenta que a gravidez de Marina tem sido complicada e que ela não para de vomitar o tempo todo. Manuela e Matilde ficam chocadas ao saber da gravidez de Marina. Carina as repreende, dizendo que esse não é um assunto para ser comentado por aí. Matilde e Manuela percebem que Carina já sabia de tudo. Enquanto isso, Roberta, sempre dissimulada, vai atrás de Augusto. Ela diz que Renata não revelou a ninguém sobre a gravidez de Marina e que isso não será um impedimento para que ela e Jerônimo fiquem juntos. Roberta pede que Augusto esteja presente o tempo todo e que haja logo, antes que Renata se case com Jerônimo. Augusto responde que para colocar seu plano em prática, precisa que Renata vá ao Vale de Guadalupe. Roberta pede que ele aproveite essa oportunidade quando chegar o momento. Ela confessa que está cansada de ver Renata tão feliz com Jerônimo. Nesse instante, a enfermeira chama Renata para ver seu pai. Renata decide chamar Constança. Enquanto isso, Elvira não sabe o que fazer, pois está entediada no povoado. Para se distrair, decide buscar outras formas de se ocupar, já que não poderá fazer isso com Matilde. Na casa de Carlos, ele apresenta Leôncio para Matilde e Manuela.
dizendo que ele trabalhará na fazenda bonita. O rapaz cumprimenta Manuela, Hermínia e Matilde. Matilde fica feliz e diz a Leôncio que ele chegou na melhor hora, pois poderá limpar a parte de trás da fazenda para o casamento de Lázaro e Carina. Elvira sai para comprar algumas coisas para a casa do filho. Enquanto isso, Selena liga para Adriana e pergunta o que houve com César e se conseguiu localizar Benjamin. Adriana responde que falou com o pai de César e que chamarão um médico. Adriana diz ainda que a notícia é horrível. Enquanto isso, Benjamin toca a campainha do apartamento de César. César vê pelo buraco da porta que é o pai e decide não abrir a porta. Ele fica sem entender o que o pai está fazendo ali. Lázaro liga para Jerônimo e diz que ele e Carina se casarão no próximo final de semana e que gostariam da presença dele e de Renata. Jerônimo responde que fará o possível para comparecer ao evento. Lázaro agradece. Depois, Jerônimo se pergunta como Marina deve estar. Marina chega ao consultório e comenta com Elsa que os primeiros meses de gravidez não estão sendo fáceis. Mesmo assim, ela não quer descansar e insiste em continuar trabalhando e passando estresse. Ela revela que logo irá embora dali. Elsa diz que sentirá muitas saudades dela e Marina responde que também sentirá falta de muitas coisas daquele lugar. Enquanto isso, Renata e Constança vão ver Gonçalo. Renata lembra que Jerônimo disse que a frase favorita de Regina é: "Com amor e paciência, tudo se resolve." Ela diz que seu pai está melhorando a cada dia. Constança se aproxima do irmão e diz que todos o amam e que ele merece um destino melhor do que aquele. Roberta chega ao quarto e diz ao pai que o ama muito. Seus olhos se enchem de lágrimas. Antônio conversa com o tenente e decide depor no caso de Josefina. O tenente alerta que há chances de ele acabar preso. Antônio não se importa, pois quer limpar sua consciência e se livrar desse peso. Na prisão, Josefina anda sozinha, sem fazer nenhuma amiga. Em certo momento, Gansa e seu grupo se aproximam para atormentá-la. As mandonas avisam que aquele lugar pertence a Gansa. Josefina provoca a cabeluda e as duas começam a brigar violentamente. Gansa puxa os cabelos de Josefina e as duas rolam pelo chão. As carcereiras chegam ali e a separam. Gansa acusa Josefina de ter começado a briga, mas Josefina nega. A carcereira decide colocar ambas na cela escura como punição. Enquanto isso, Regina e Jerônimo chegam ao hospital e vão ao quarto de Gonçalo. Regina diz que não conseguiria ficar em casa, sabendo que seu marido está ali. Ela senta ao lado de Gonçalo, enquanto Renato observa o pai. De repente, Gonçalo abre os olhos. Jerônimo chama o médico, que o examina. Todos ficam esperançosos. O médico explica que Gonçalo está vivo, mas sem nenhuma conexão com o mundo real. Elvira chega à casa de Carlos, com as compras que fez. O médico continua explicando que Gonçalo superou o perigo e está vivo, mas que a conexão entre seus órgãos e o cérebro não se estabeleceu completamente. Ele afirma que isso pode ser uma consequência temporária e que esperam que não seja definitivo. A recuperação total pode levar tempo, dias ou até anos. Renata pergunta se seu pai está sofrendo. Regina diz que Gonçalo não tem consciência de nada. O médico acrescenta que se suas necessidades básicas forem mantidas, ele não morrerá. Honório diz a Adriana que a casa de Gonçalo já foi liberada, pois estava como garantia devido à baixa da empresa, mas agora que estão se recuperando, já conseguiram resolver a situação. Ele torce para que Gonçalo também se recupere logo. Adriana percebe a preocupação do pai e tenta animá-lo. Em seguida, diz que está preocupada com César. Honório lamenta muito a situação. Adriana confessa que não sabe o que pode fazer para alegrar os últimos dias de César. Honório a aconselha a simplesmente amá-lo e demonstrar carinho nesse momento difícil. Enquanto isso, Roberta comenta que tudo aquilo está muito confuso. Renata tranquiliza, dizendo que Gonçalo vai se recuperar e voltar a ser o mesmo de antes. Regina afirma que se for preciso esperar anos pela recuperação de Gonçalo, não importa, pois estarão ao seu lado. Roberta, no entanto, diz que talvez seu pai nunca mais volte a ser o mesmo e que para ela ele pode acabar se tornando um estranho. Constança rebate, dizendo que todos o ajudarão a ser o mesmo Gonçalo de sempre. Renata pede a Roberta que tentem ser mais positivos e evitem pensamentos negativos.
Ela reforça que Gonçalo está bem e que todos lutarão pela sua melhora. Mesmo assim, Roberta sai dali chorando muito. Na fazenda bonita, Manuela está preparando algo. Ela diz a Karina que já podem começar a organizar a comida para o casamento, para que não haja atrasos. Karina avisa que irá falar com Alzira e Ezequiel sobre o casamento, que será no sábado. No entanto, pede que Manuela seja discreta quanto à data para que Álvaro não descubra. Manuela acredita que Álvaro não tem como chegar até elas, mas Karina teme que ele esteja por perto as vigiando. Lázaro e Leôncio saem para fazer compras. Lázaro pede que Leôncio leve as latas de tinta até a caminhonete, pois ele irá ao consultório de Marina para fazer alguns exames. No entanto, Leôncio liga para Álvaro e conta que já está trabalhando na Fazenda Bonita e que soube que Lázaro e Karina vão se casar. Álvaro se enfurece com a notícia. No hospital, Regina, Renata e Constança rezam na capela para a Virgem de Guadalupe, pedindo pela recuperação de Gonçalo. Jerônimo liga para Marina para saber como ela está. Ela responde que está bem e que tudo tem sido perfeito. Ele pergunta se ela não se sentiu mal. Marina nega, dizendo que não há como se preocupar. Em seguida, conta que seu tio está muito doente e que foi internado. Jerônimo se oferece para ajudar, mas Marina recusa, dizendo que não precisam de nada. Marina, então, pede que Jerônimo a esqueça, pois prefere que ele fique longe dela. Segundo ela, manter contato com ele só traz complicações. Jerônimo responde que não quer estar longe, nem dela, nem do filho que estão esperando. Marina insiste que quer distância, mas ele reafirma que, como mãe de seu filho, sempre cuidará dela. Marina diz que tem o direito de refazer sua vida, e Jerônimo concorda com isso, afirmando que não vai interferir, mas que jamais os desamparará. Na prisão, Josefina continua trancada na cela de castigo. Ela grita de desespero, implorando para sair dali, pois a cela está infestada de ratos e ela está morrendo de frio. A velha sofre horrores, chora e faz um escândalo. Enquanto isso, uma policial informa a delegada que Josefina começou a dizer coisas sem sentido, afirmando que se chama Regina e que não é Josefina Álvares. A carcereira suspeita que Josefina está enlouquecendo e acredita que ela não está fingindo. No hospital, Matias, Adriana e Honório chegam para visitar Gonçalo. Roberta os recebe e diz que Gonçalo perdeu a memória e está completamente desconectado do mundo. Logo depois, Constança, Regina e Renata retornam da capela. Regina pede a Matias que não desanime, pois Gonçalo ficará bem. Matias decide ir ver o pai. Renata conversa com a tia e diz que todos precisam se manter animados e ter fé, pois precisam transmitir boas vibrações e energias positivas para Gonçalo. Jerônimo observa Renata e sorri, admirado. Ele diz que ama o fato de ela sempre ter tanta positividade no coração. Renata responde que nem sempre foi assim, mas que seu pai costumava dizer: a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Ela afirma que não quer escolher o sofrimento, mas sim focar no lado positivo das coisas. Emocionado, Jerônimo beija e a abraça com carinho.